Olha só, quando a gente fala de modalidade de licitação, entenda que a modalidade é o procedimento, ou seja, é o caminho. Sabe quando a gente diz que a licitação tem o edital, depois do edital tem a fase de habilitação, aí tem julgamento e etc e tal? Esse é o caminho que nós vamos percorrer, ou seja, é o seu procedimento. Então nós temos diferentes procedimentos conforme o tipo de objeto que eu desejo adquirir. Eu estou dando esse destaque aqui para vocês porque daqui a pouco nós vamos falar dos tipos de licitação. E aí o povo escuta modalidade e tipo, e quem é leigo no assunto acha que isso é sinônimo, e não é. Modalidade é o procedimento. Tipo de licitação vai ser o critério de julgamento, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas prestando atenção aqui nas modalidades, a Lei de Licitações institui 5 modalidades licitatórias. Depois nós vamos ver que outras leis também tratam de outras modalidades de licitação. Olha só, as 3 primeiras modalidades que eu tenho aqui, elas muitas vezes são chamadas de modalidades comuns, modalidades ordinárias. Elas recebem esse nome porque, na verdade, elas são modalidades que são utilizadas no dia a dia da administração. E, basicamente, o que define se eu utilizo esta ou esta é o valor do meu objeto. Se o valor é muito alto, eu utilizo uma modalidade mais complexa. Se o valor é mais ou menos, eu utilizo a intermediária. Se o valor é mais baixo, eu utilizo o convite, que é a modalidade mais simples. Então agora você já começou a compreender. Só vou trazer uma ressalva. Apesar de eu colocar aqui que é o valor, nem sempre será o valor que define essas modalidades. Porque a concorrência, nós vamos ver daqui a pouco, que em alguns casos ela é utilizada independentemente do valor da contratação. Só que na maior parte dos casos, o que define qual das 3 eu vou utilizar é o seu valor. E a própria legislação define esses valores. Só que tem um detalhe, tem um decreto, tal do decreto 9.412, que ele atualizou esses valores. Então, se você abrir o site do Planalto e olhar os valores que estão lá, eles estarão diferentes do que eu vou colocar aqui. Porque o que eu vou colocar aqui já são os valores do decreto 9.412, que é o que efetivamente está valendo atualmente. Então, vamos lá. Concorrência é a modalidade mais complexa. Ela tem uma fase chamada de habilitação preliminar, ou seja, é ela que tem aquele procedimento todo que nós estamos acostumados a falar. A concorrência, ela se torna obrigatória quando eu ultrapassar o valor de 3,3 milhões de reais para obras e serviços de engenharia, ou ainda quando eu ultrapassar o valor de 1,43 milhão para as compras e outros serviços que não sejam de engenharia. A tomada de preços, daqui a pouco eu vou sair da frente do quadro e você vai poder anotar com calma, ela pode ser utilizada até os 3,3 milhões de reais e até o 1,43 milhão de reais que nós vimos ali do lado. Por fim, o convite ele pode ser utilizado até o valor de 330 mil reais e aqui do lado ele pode ser utilizado até o valor de 176 mil reais. Então, olha só, olha o que eu estou falando para vocês. Se ultrapassar o valor de 3,3 milhões de reais para uma obra ou serviço de engenharia, necessariamente eu vou utilizar a concorrência. Esse necessariamente com asterisco. Daqui a pouco a gente conversa novamente. Até 3,3 milhões de reais, eu posso utilizar a tomada de preços e até 330 mil reais o convite. Isso para uma obra ou para um serviço de engenharia. Agora, se eu estou adquirindo alguma coisa, comprando um computador, comprando piso, ou seja, eu estou fazendo compras ou outros serviços, como um serviço de pintura, por exemplo, esse tipo de atividade, até 1,43 milhão de reais, eu posso utilizar a tomada de preços. Acima de 1,43 milhão de reais, eu tenho que utilizar a concorrência. Até 176 mil reais, eu posso utilizar o convite. Nós vamos explicar também que, apesar de eu ter colocado essa tabelinha aqui, na verdade a modalidade mais complexa abrange as mais simples. É aquela história do quem pode mais, pode menos. Ou seja, eu posso utilizar a tomada de preços para uma obra ou serviço de engenharia de 250 mil reais. Por quê? Se eu posso utilizar o convite,
eu também posso utilizar a tomada de preços. E nesse mesmo caso, eu posso utilizar a concorrência. Na prática, a concorrência serve para qualquer valor de contratação. Apenas se eu ultrapassar esses aqui, é que ela se torna obrigatória. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dessas modalidades. Falando do concurso, concurso não é concurso público, tá? O pessoal começa a estudar para concurso, lê concurso, acha que isso aqui é o concurso público. Não. Apesar do nome parecido, não tem nada a ver com concurso público. Concurso aqui é uma modalidade de licitação. E o concurso serve para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico. A característica do concurso é que ele seleciona um objeto que é um pouquinho diferente, é um pouquinho subjetivo, né? Então ele tem um julgamento mais subjetivo. Eu gosto de falar o seguinte: se você olha aquelas obras de arte, quando você vai num museu, né, quando você for para a França, né, viajar, você vai conhecer alguns famosos museus aí do mundo afora. Aí você vai olhar lá uma obra, você vai ver todo mundo olhando para aquele negócio, olhando assim com cara de intelectual, e só você olhando assim, achando, meu Deus, isso não tem, isso aí meu filho faz. Isso é uma arte, né? Às vezes pelo menos, eu não entendo muito desse negócio, então eu não poderia avaliar um concurso. Mas o concurso ele serve justamente para esse tipo de trabalho, que é um trabalho que tem um conteúdo intelectual, um conteúdo artístico, um conteúdo científico, uma natureza um pouquinho mais subjetiva do que nas demais. Por fim, o leilão, ele serve para vender alguma coisa. A administração pública tem um carro que ela não usa mais, ou seja, é um bem que é inservível. Ela vai vender aquilo por meio do leilão. Não tem aqueles leilões da Receita Federal? A Receita apreende produtos, penhora produtos e vende aqueles produtos? Aquilo é um leilão, né? Então o leilão serve para alienação, para a venda de bens. Daqui a pouco nós vamos entender os detalhezinhos, porque o leilão tem um monte de regrinha específica e cai muito em questão de prova. Ok, só que professor, você falou dessas 5 modalidades e aqui embaixo tem outras modalidades de licitação. É porque a lei de licitações enumera apenas 5. Além disso, a lei de licitações ainda nos traz um comando lá dizendo assim, ó, que você não pode criar outras modalidades nem combinar as já existentes. Quando a lei fala isso, ela não está proibindo que o legislador crie outras. Afinal de contas, a lei de licitações não é a Constituição para fazer isso, né? Ela só está dizendo que é o seguinte: o administrador, lá, aquele que vai estar lá no dia a dia trabalhando, ele não pode inventar alguma coisa que não esteja aqui. Ele não pode criar, misturar, ele não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é o legislador, especificamente a União, porque tem que ser uma norma geral. A União pode criar outras modalidades, tanto que ela fez. A União instituiu o pregão, que é uma modalidade de licitação que serve para aquisição, ou seja, eu quero adquirir alguma coisa ou contratar alguma coisa que seja um bem ou um serviço comum. Bem ou serviço comum são esses bens ou serviços do nosso dia a dia. É um computador, é papel higiênico, é uma caneta, é um quadro branco, né? Essas coisas são coisas do nosso dia a dia. E isso são bens ou serviços comuns. E para esses bens ou serviços comuns eu posso utilizar o pregão. Só que o pregão não está na lei de licitações. O pregão está lá na lei 10.520. Já é um outro departamento, né? E o pregão, hoje eu diria até que talvez seja a modalidade mais utilizada, porque ele é uma modalidade muito mais rápida, muito mais simples, muito mais célere e moderna que as demais. Recentemente foi instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC. O RDC ele foi criado para as licitações daquelas obras da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos e dos eventos afins, né? A Copa das Confederações e os Jogos Paralímpicos. O RDC, então, ele seria uma lei temporária, ela só ia valer para aqueles eventos. Só que, de certa forma, o RDC ele é tão melhor do que a lei de licitações. Não estou discutindo aqui, entrando em algumas discussões mais políticas que existe isso. Mas eu digo assim, se entendeu que o RDC era melhor do que a lei de licitações, e depois várias outras leis foram ampliando o campo de atuação do RDC. Então, passaram os eventos esportivos e mesmo assim o RDC continua existindo e sendo utilizado em um monte de coisa. O RDC hoje serve para o SUS, serve para a educação, serve para o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, serve para obras e serviços de engenharia ligadas à mobilidade urbana, sistemas previsionais,
ciência, tecnologia e mais um monte de outras coisas. É só você pensar, tudo que foi importante, educação, saúde, segurança pública, entre outras coisas, admitem a utilização do RDC. Mas o RDC é mais comum para obras e serviços de engenharia, normalmente coisas maiores. Tem um detalhe que durante a pandemia, o RDC na prática pode ser utilizado para qualquer coisa. Então o RDC meio que está coexistindo junto com a lei de licitações. Ou você usa um, ou você usa outro. Mas essa regra só vai valer durante o período da pandemia. Depois que passar, o RDC volta a ser específico para alguns casos que a sua própria lei define. Beleza? A consulta é um negócio engraçado, porque ninguém nunca fala disso até aparecer em questão de prova. A consulta, por exemplo, já caiu num concurso da Receita Federal, né? O dia que caiu isso, todo mundo errou. Por quê? Porque a consulta é uma modalidade de licitação polêmica, inclusive, né, pela sua forma de instituição, que ela somente vale para as agências reguladoras federais, né? É esquisito porque a consulta é uma modalidade bem simples, ela é meio que uma mistura do convite com o pregão, um negócio bem simplesinho, e a consulta só vale para as agências reguladoras. De certa forma, ela foi instituída por uma lei de normas específicas. Isso nem poderia acontecer, mas aconteceu, né? O que interessa para você para fins de prova é só você saber que a consulta existe e ela vale para as agências reguladoras. Isso é suficiente para você acertar as questões que costumam cair desse assunto. Vamos resumir, que a gente já ficou bastante tempo aqui? Lei de licitações, Lei 8666, prevê a concorrência, a tomada de preço e o convite, normalmente são definidos pelo valor estimado de contratação. Ela prevê também o concurso, para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, o leilão para alienação de bens, e outras leis trazem outras modalidades, como pregão, RDC, consulta e até outros temas que nós poderíamos dizer por aí. Para fechar, eu vou trazer duas ressalvas, tá? Duas ressalvas para fechar. Primeiro, vários autores não consideram o RDC como uma modalidade de licitação, mas eu já vi questão de prova em que o avaliador afirmou no enunciado, não na questão, mas no enunciado, chamando o RDC de modalidade. Então por isso que eu coloquei ele aqui, apesar de não ser pacífico. Segunda observação, você vai ouvir falar em alguns casos sobre o chamamento público. Chamamento público é um procedimento que, no meu ponto de vista, não é modalidade, mas ele é muito parecido com uma licitação. Para que serve o chamamento? O chamamento ele serve para, entre aspas, contratar aquelas entidades sem fins lucrativos, né? São as tais entidades paraestatais. Quando o Estado firma uma parceria com uma entidade paraestatal, por meio, por exemplo, de um termo de parceria, um acordo de cooperação, um termo de fomento, um termo de colaboração, né? São alguns desses instrumentos. Você pode selecionar várias pessoas para prestar essa atividade. Vamos pegar um exemplo. Uma prefeitura quer fazer uma parceria com eles chamam de ONGs, né? Esse termo não é técnico, mas costuma se utilizar, com uma organização não governamental, para prestação, para a realização de um programa social para crianças carentes. Só que existem várias organizações não governamentais que podem atender a isso que a administração quer. Então ela vai ter que selecionar apenas uma ou duas, vamos supor que ela não tenha dinheiro para todo mundo. Olha, se eu vou selecionar uma ou duas, eu tenho que fazer algo impessoal, algo objetivo, eu tenho que fazer uma competição entre essas organizações. E isso a gente chama de chamamento público. Então, chamamento público é parecido com a licitação. Só que a licitação é para um contrato, para contratar uma empresa ou uma pessoa física eventualmente. O chamamento público não é uma modalidade, não é uma licitação, mas é bem parecido, só que serve para eu firmar uma parceria. Não é um contrato, é uma parceria com uma entidade sem fins lucrativos. Pode ser, por exemplo, um termo de parceria da lei das organizações, da sociedade civil, de interesse público, entre outras normas dessa natureza. Fechado isso, vamos voltar para a tela que nós temos muitas coisas ainda para estudar. Vamos lá!